Muito bem, amados queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em nossa campanha Quebra de Maldições, aprendendo a lidar, a compreender e a vencer as maldições. Cada dia que passa aprendemos mais, nos fortalecemos no conhecimento. Só podemos combater o inimigo se conhecermos a sua maneira de agir e com quais armas eles trabalham. Hoje nós vamos falar sobre algumas consequências mais sobre as maldições hereditárias, como identificá-las, como saber se realmente é uma maldição hereditária e como combatê-la. A morte prematura, os suicídios, são sintomas de possível maldições hereditárias. As mortes prematuras, os suicídios recorrentes em uma família, são sinais disso, que há maldição hereditária nesta família. Quando várias gerações enfrentam tragédias inexplicáveis, como a perda precoce de entes queridos, ou uma alta incidência de suicídio, isso pode estar sugerindo a presença de uma maldição. Essas tragédias muitas vezes ocorrem de maneira repentina e sem explicação lógica ou racional. Famílias que enfrentam esse tipo de experiência repetidas vezes podem estar lidando com a maldição hereditária que traz destruição para as vidas dos seus membros. Um exemplo prático. O bisavô de Marcos morreu jovem em um acidente de carro. Seu avô faleceu de um ataque cardíaco aos 40 anos. E o pai de Marcos se suicidou aos 45 anos. Com apenas 30 anos, Marcos começou a temer que o mesmo destino pudesse estar esperando por ele. Ao buscar ajuda espiritual, ele descobriu que essas mortes prematuras repetidas ao longo das gerações poderiam estar ligadas a uma maldição hereditária. Outra coisa são problemas emocionais. Problemas emocionais e espirituais recorrentes também pode ser um sinal de maldição hereditária, e isso inclui desespero constante, sentimento de fracasso eminente, sensação de estar sempre lutando contra uma força poderosa e invisível, depressões profundas sem causa aparente, sentimentos de opressão, relacionamentos quebrados, especialmente divórcios repetidos, frequentes em uma família, são outros sinais de maldições hereditárias. Quando uma tendência de fracasso nos relacionamentos amorosos e familiares ao longo de gerações, isso pode ser um indício que há maldição hereditária. A falta de estabilidade nos relacionamentos e a incapacidade de manter casamentos ou laços familiares fortes são muitas vezes sintomas espirituais que exigem muita atenção. Além disso, a presença de infidelidade, abusos, violência dentro dos relacionamentos pode reforçar ainda mais a ideia de que há algo espiritual em ação contrária à felicidade desta família. Um exemplo prático. A avó de Carla se divorciou e sua mãe se divorciou também 2 vezes, e agora Carla está enfrentando o seu próprio divórcio. Ao refletir sobre a história de sua família, Carla percebeu que todas as mulheres de sua linhagem tinham dificuldades para manter casamentos. Isso indicava a possível presença de uma maldição hereditária que estava afetando diretamente os relacionamentos de sua família. Quando se trata de maldição hereditária, o Espírito Santo age como um guia, revelando as áreas da vida onde as influências espirituais malignas estão operando. Ele ilumina a mente e o coração dos crentes, trazendo à tona padrões de comportamentos que podem ter passado despercebidos, mas que estão enraizados em maldições ancestrais. É o Espírito Santo quem capacita o crente a discernir entre os desafios comuns da vida e as manifestações espirituais de uma maldição. Isso é especialmente importante porque muitas vezes o que parece ser apenas uma doença ou um problema de comportamento pode ter uma raiz espiritual que precisa ser abordada, conhecida e de forma específica combatida. Como devemos buscar o discernimento do Espírito Santo? Isso é um processo ativo, que exige oração, jejum, leitura da palavra de Deus,
submissão total à direção do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está um passo a passo prático muito importante para buscar discernimento. A oração e jejum são duas das principais armas, ferramentas especiais que os crentes têm para buscar a revelação do Espírito Santo. A oração é a comunhão direta com Deus, e por meio dela podemos pedir ao Espírito Santo que revele qualquer maldição que esteja influenciando a vida de uma pessoa ou da sua família. O jejum, por sua vez, intensifica essa busca espiritual. Quando jejuamos, nos afastamos das distrações do mundo e nos colocamos em um estado de maior sensibilidade à voz de Deus. Isso cria um ambiente propício para o discernimento espiritual, permitindo que o Espírito Santo revele áreas ocultas onde maldições podem estar operando. Discernir maldições hereditárias não é uma tarefa simples, pois muitas vezes os sinais podem ser confundidos com problemas naturais, genéticos ou ambientais. No entanto, no âmbito espiritual, o discernimento é um dos dons mais poderosos que o Espírito Santo oferece aos crentes. Nesse subtópico, abordaremos como o Espírito Santo atua no discernimento das maldições e como o crente pode buscar essa orientação espiritual para identificar e romper com as influências malignas que afetam sua vida e sua família. O discernimento de maldições hereditárias requer uma sensibilidade espiritual aguçada, precisa, que somente o Espírito Santo pode nos conceder. Isso, conforme o que está escrito em 1 Coríntios 12:10. O discernimento de espírito é um dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo e ele nos capacita a discernir entre o que é de Deus e o que é do maligno. O Espírito Santo pode revelar a presença de maldições hereditárias, trazendo à sua mente lembranças de eventos passados, padrões repetidos ou comportamentos familiares que indicam a influência espiritual negativa. Ele também pode conduzir você a identificar áreas de sua vida onde há opressão espiritual, confirmando a existência de uma maldição. Veja aqui um exemplo prático. Durante as suas orações, peça ao Espírito Santo para trazer à sua mente qualquer padrão de comportamento ou circunstância familiar que possa estar ligado a uma maldição hereditária. Isso pode incluir comportamentos destrutivos que você ou seus familiares repetem, doenças recorrentes na família. E olha, mantenha um caderno de oração, onde você possa anotar qualquer impressão, visão ou revelação que receber durante esse período de busca. Às vezes, o Espírito Santo pode revelar as coisas aos poucos, e é importante registrar estes momentos para que você possa revisá-los mais tarde. Toda a revelação do Espírito Santo deve ser confirmada pela palavra de Deus. Deus nunca nos dará uma revelação que contradiga a sua própria palavra. E é por isso que é essencial que o crente esteja imerso nas Escrituras enquanto busca discernir as maldições hereditárias. Por meio da leitura da Bíblia, o Espírito Santo traz luz às áreas que precisam ser tratadas e revela as promessas de libertação e restauração que Deus tem para a vida do crente. Passagens como Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência, são essenciais para entender o que é uma maldição hereditária e como ela pode ser quebrada. Estabeleça um período de jejum e oração, onde o foco esteja exclusivamente em discernir se há alguma maldição hereditária em operação. Ore especificamente por revelação divina, pedindo ao Espírito Santo que traga à sua mente qualquer evento, comportamento ou padrão familiar que possa ser resultado de uma maldição. Durante o jejum, medite em passagens bíblicas que falam sobre bênçãos e maldições, como Deuteronômio 28, que acabei de citar. Para entender melhor os princípios de Deus sobre o assunto, devemos ter sensibilidade à voz de Deus através do Espírito Santo. E uma das chaves para discernir maldições hereditárias é desenvolver uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Ele fala de diversas maneiras, por meio de voz suave em nosso espírito, através da leitura da palavra e até mesmo através de sonhos e visões. Desenvolver essa sensibilidade exige tempo em oração e prática e escutar a palavra de Deus e viver exatamente isso que Deus está a nos oferecer.
Nós não podemos esquecer de forma nenhuma que Deus revela o oculto e revela o escondido. Veja aqui um exemplo prático. Pedro, um cristão fervoroso, sempre enfrentou dificuldades financeiras. Apesar de ser uma pessoa diligente, inteligente em seu trabalho e fiel nos dízimos e ofertas, durante um período de oração e jejum, ele pediu ao Espírito Santo que revelasse qualquer maldição hereditária que estivesse impedindo o seu progresso. E em um sonho, o Espírito Santo lhe revelou que havia um pacto feito por seu bisavô, que envolvia práticas ocultas e que esse pacto estava trazendo opressão financeira para sua família. Após orar e renunciar a esse pacto, Pedro começou a ver uma maldição significativa em sua vida financeira. Uma vez que o Espírito Santo revela a presença de uma maldição hereditária, o próximo passo a buscar é a libertação. O discernimento, nesse caso, é o início do processo, mas a ação de romper com a maldição requer oração, renúncia e muitas vezes a ajuda de pessoas que estão próximas de Deus, pessoas experientes, conhecedores da palavra. Veja que uma pessoa que tem experiência com Deus, ela pode só de ouvir você falar já saber do que se trata. Após discernir essa maldição, comece a você mesmo a afirmar que você renuncia. Comece a dizer: algum ancestral meu fez um pacto com o inimigo, com o diabo, mas eu o recuso agora, em nome de Jesus Cristo. Nós podemos ver ao longo da Bíblia exemplos de como o Espírito Santo ajudou indivíduos a discernir influências espirituais em suas vidas e na vida das suas famílias. O exemplo claro é o rei Josias, que ao ler o livro da lei, percebeu que a nação de Israel estava sob maldição por causa da idolatria dos seus antepassados. Está registrado em 2 Reis 22. O Espírito Santo guiou a discernir a causa do problema e a conduzir uma reforma espiritual que trouxe restauração ao povo de Israel. Além disso, muitos líderes cristãos de hoje testemunham como o Espírito Santo os ajudou a discernir maldições hereditárias em suas vidas e nas vidas daqueles que ministravam sobre a sua vida, pessoas que eram importantes, que exerciam um cargo de líderes sobre a família, que tinham uma autoridade espiritual sobre a família. Essas experiências espirituais confirmam o poder do Espírito Santo para revelar o que está oculto e trazer a libertação. Muito bem, amados, que o Senhor nos dê força, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para quebrarmos as maldições que afetam nossas famílias. Deus é poderoso e não há nada impossível para Ele. Guarde isso no seu coração. Deus é poderoso e não há nada impossível para Ele. Para se livrar de uma maldição hereditária, mesmo que você se conduza de forma honesta, direita, mas sem buscar a Deus, você não conseguirá. A palavra de Deus em João 8,33 vai dizer: se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Vamos prosseguir com a nossa campanha e que Deus abençoe a cada dia esses momentos maravilhosos que nós estamos vivendo.